Olá, vamos dar continuidade ao sistema tegumentar. Dentro do sistema tegumentar, vamos falar da derme. A derme apresenta fibras colágenas e elásticas que nos fornecem propriedades de extensibilidade, que é estiramento, e elasticidade, que é essa capacidade de retornar ao seu tamanho. Então tem essa capacidade, essas duas propriedades, em relação à derme. Quando nós falamos em derme, algo que é bem comum, e se é discutido, é em relação às estrias. E o que são as estrias? Aí é uma citação de um artigo científico para aquelas pessoas que têm curiosidade de estudar um pouco mais, de ler sobre o assunto. Nós vamos abordar apenas um conceito, que é o que? Olha, as estrias são atrofias da pele adquirida devido ao rompimento de fibras elásticas e colágenas. Então nós falamos aí da composição, fibras elásticas e colágenas. E ele vai apresentar um conceito falando. E dando continuidade em relação ao conceito, a princípio nós temos uma coloração avermelhada nas estruturas que estão formando a estria, depois esbranquiçadas e abrilhantadas, e há evidências que o seu aparecimento seja multifatorial, não somente fatores mecânicos e endocrinológicos, mas também predisposição genética e familiar, levando ao desequilíbrio das estruturas que compõem o tecido conjuntivo, e eles surgem principalmente nas coxas, nádegas, abdômen, mamas e dorso do tronco. Então, algumas pessoas podem até pensar que isso também é uma característica de pessoas que têm um aumento de sobrepeso. Entretanto, também pode ser visto em pessoas que não têm este aumento de sobrepeso. Aí nós temos aí exemplo das estrias, esse estiramento extremo que causa rupturas na derme. E aqui, essas estrias em uma coloração mais clara, Então, nós falamos em uma marca hipocrômica, cromo, de cor, então é hipocrômica. E aqui embaixo também a presença de estrias na coxa. Região da crista ilíaca, que nós falamos lá na aula sobre o sistema esquelético. Então, presenças de estria. Um desenho esquemático sobre as estrias está aí, olha, uma pele normal aqui no lado esquerdo da sua tela, a região com a presença do colágeno e a região da derme onde há um rompimento dessas estruturas e, falando, entre aspas, há uma queda dessa estrutura, da epiderme, fazendo com que nós tenhamos aí essa presença dessas regiões onde há uma depressão em relação à região que apresenta estas estrias. Além disso, nas estruturas da pele também temos as chamadas linhas de clivagem. Essas linhas de clivagem são linhas de força que acompanham a estrutura da nossa pele, e elas são importantes principalmente para as incisões cirúrgicas, porque no momento em que você tem a propriedade de estiramento, essa propriedade, e de acordo com essas linhas de clivagem, no momento em que se fazem cortes, aqui no nosso exemplo, que nós podemos observar, nós temos aqui cortes paralelos à linha de clivagem, onde o corte está no mesmo sentido. Se nós tivéssemos um corte em sentido perpendicular, esta abertura, esta lesão, esta incisão, ela estaria tendo uma maior dificuldade para ser recomposta em casos cirúrgicos ou provenientes de trauma. Então, são fatores que, se o trauma ocorre na mesma linha que são as linhas de clivagem, o processo cicatricial ele é
um processo mais, né, propenso a um sucesso e não ter um aparecimento tão intenso. Falando agora das cristas epidérmicas. E o que nós temos aí na nossa imagem, né, realmente é um dedo, é um polegar, que foi removido de um corpo que estava em estado avançado de decomposição, né, parcialmente carbonizado, e ele foi utilizado para identificação humana. Então, essas cristas epidérmicas, que têm suas funções principalmente no processo de preensão, elas nos servem, né, para se fazer, né, uma comparação em relação às impressões digitais e a partir daí de coincidências que existem na impressão que é deixada, que é registrada e naquela imagem, nós temos aí a comprovação de que esta pessoa que ali está é a pessoa que se suspeitava de acordo com os registros do Instituto de Identificação. Não há, né, evidências de cristas epidérmicas que tenham uma mesma combinação. Então, elas individualizam, né, uma pessoa, assim como outras características também que individualizam, e as cristas epidérmicas são utilizadas, né, há bastante tempo exatamente para individualizar, né, um indivíduo, uma pessoa. Falando também sobre a pele, nós vamos ter que falar e não podemos esquecer da questão da tatuagem. Então, a tatuagem que vocês observam, ela é o lançamento de um pigmento na derme e ali ele fica fixo. Então, aqui como exemplo, nesse esquema, uma epiderme com a tinta de caneta na parte superficial e que com a lavagem sai, mas quando a tinta é depositada na derme, ela vai aparecer e vai definir o seu desenho e também ela não vai, né, ser removida. Existem processos, né, hoje em dia com laser que fazem esse processo de remoção de tatuagem, né, mas teoricamente é algo que não vai desaparecer. O indivíduo, se fez uma tatuagem, ele vai ficar com essa tatuagem aí até o momento em que ele, né, finalizar a sua vida. Então, é um pigmento depositado na derme. A origem é de 4 a 2 mil anos antes de Cristo em relação às informações de quando se originou a questão da tatuagem. Então, aí nós temos aí um outro exemplo de um indivíduo totalmente tatuado. Por curiosidade, uma pigmentação também feita na esclera é algo muito perigoso, porque se fizer, né, um derramamento dessa tinta em algumas estruturas nobres, o indivíduo pode, né, vir a ficar cego. Então, é algo que é bem perigoso e arriscado para as pessoas que têm esse intento, essa vontade de fazer essa pigmentação da esclera, além da pigmentação da pele, né, também são relacionadas a essa questão. Só a título de curiosidade a gente colocou porque, né, você acaba olhando, né, o nosso objetivo é mostrar a tatuagem, mas o indivíduo com a esclera tingida. E para poder estar finalizando, vamos falar das estruturas acessórias, que são os pelos, glândulas e unhas, e que elas nos trazem muitas informações, né? Em relação ao pelo, quando se questionam o pelo e o DNA, é porque no momento em que você encontra, né, um pelo e você tem essa estrutura, que é a estrutura do bulbo, essa estrutura do bulbo é nessa estrutura que você consegue também remover, né, as células para que possa fazer um exame comparativo, um exame genético comparativo, e a partir daí você verificar se é ou se não é, se é compatível ou não com a amostra genética que tem o objetivo de ser comparada. Então, dentro das estruturas que nós temos do pelo,
nós temos o bulbo, né? Toda a estrutura que é denominada de bulbo é porque ela tem esse aumento de volume, que pode ser um aumento de volume esférico ou nesse formato, né, mais alongado, mas é um aumento de volume no sentido transversal, e aí nós temos a denominação de bulbo. Então, as estruturas do pelo têm um contato com uma porção muscular, que vai fazer com que esse pelo, em momentos de frio, ele possa, né, ficar ereto, se contrai, e aí é toda uma contração em conjunto na pele, exatamente com o objetivo de aquecimento do indivíduo, né? Então, geralmente, essa é a função. Não estou falando da função do arrepio de medo, é uma outra questão, mas está aqui a ligação com a sua estrutura muscular e as respectivas camadas do bulbo até que a medula, que é a porção mais central desta estrutura. Temos aí mais à frente, né, as glândulas, que são divididas em glândulas sebáceas, sudoríparas e ceruminosas. Então aí, olha só, o muco, né, a cera removida, né, dentro da cavidade auditiva. Então aí um exemplo de estrutura ceruminosa. Aqui um esquema para vocês poderem observar que o depósito dessa cera é no meato acústico externo, então nesse canal. Temos ao fundo, né, a membrana timpânica. Então todo cuidado é pouco quando se faz, né, a inserção, se insere, né, essa haste com algodão na ponta, que tem um nome comercial de cotonete, né, mas são hastes flexíveis com algodão na ponta, a gente chama de cotonete. Então o cuidado é muito grande para que não ocorra dano à membrana timpânica. E vocês vão ter bastante esse contato quando vocês estiverem trabalhando, né, principalmente na questão da emergência, não só com essa questão, mas também com a presença de insetos que podem, né, entrar dentro especificamente, que podem entrar nesse ducto, né, nessa região, que é a região do canal auditivo. Né? Isso aí é importante se verificar. A unha, então a unha, nós temos a divisão da unha, né, com a sua porção livre, o corpo efetivamente da unha, né, e a lúnula, que é esta base da unha. E aqui nesta parte dessa região, que é a porção radicular da unha, onde ocorre a proliferação para o crescimento. Aqui em norma lateral, em um corte feito, onde nós temos aqui, né, a parte óssea, que corresponde, né, a uma falange distal, e a unha em corte lateral, onde nós temos também, novamente, o corpo da unha, esta região que é chamada de lúnula, né, a região de cutícula, que também serve de proteção das estruturas, né, e a raiz da unha. Então nós temos aqui uma informação que funcionalmente as unhas ajudam, né, na manipulação de pequenos objetos, né, de diversas formas, promovem a proteção contra trauma nas regiões digitais, né, e permite que você tenha, né, que a pessoa possa coçar, remover estruturas de várias partes do corpo. Então, temos aí as funções, praticamente são funções óbvias que nós temos no dia a dia. Então, aí uma imagem, a gente só fez a ampliação da imagem para vocês poderem estar observando as estruturas.
E dentro das funções da pele, nós temos a termorregulação. A pele também serve como reservatório de sangue, faz a proteção, está relacionado à sensibilidade cutânea, excreção e absorção de substâncias lipossolúveis, ou seja, substâncias que se dissolvem em gordura, como vitamina A, D, E e K, e também participa da síntese da vitamina D. Temos aí, mais uma vez, para que você possa gravar na sua mente, as funções da pele. E dando continuidade, vamos falar um pouco sobre envelhecimento, né? Então, no envelhecimento, a elastina torna-se porosa. A epiderme ela é formada puramente de células, enquanto a derme é constituída de tecido conjuntivo, que contém fibras colágenas e elásticas, que vão dar a elasticidade e firmeza da pele. Então, na medida em que o indivíduo vai ficando mais velho, esse processo de renovação da pele, ele se torna algo, né, que vai ter mais, né, não vai ser com tanta velocidade quanto no indivíduo jovem, e vai perdendo, né, algumas propriedades em relação às fibras colágenas e elásticas. É um processo de envelhecimento não somente, né, da epiderme, mas de todas as estruturas e células do nosso corpo. Em relação a algumas algo que vocês podem ter contato, como, né, não é nosso objetivo aqui é apenas estar apresentando as estruturas da pele, mas a título de curiosidade, nós temos aí algumas características que se relacionam, né, a um indivíduo com um processo de envelhecimento. Queratose seborreica são também comuns, manchas salientes e escuras. Então aí um exemplo de queratose seborreica. As glândulas sudoríparas e sebáceas, na medida em que elas, né, vão também, né, o indivíduo vai envelhecendo, nós temos aí um ressecamento que pode ocorrer em alguns indivíduos, um ressecamento natural da pele, a pele fica mais suscetível a se expor a algumas doenças da pele, então o indivíduo ele tem que estar fazendo um devido cuidado. As glândulas sudoríparas e sebáceas, elas são aquelas responsáveis pela eliminação do suor e de gordura, né, nas estruturas da nossa pele. Então, como nós acabamos de comentar, as glândulas sudoríparas e sebáceas diminuem sua atividade, resultando em uma pele seca e áspera. Então, na medida em que o indivíduo vai envelhecendo, você vai, né, podendo ter essas características sendo apresentadas, né, pela pele, principalmente pele da face, pele nas mãos, mais sujeitas às infecções e sensível a variações de temperatura. O número de melanócitos reduz, o que resulta em uma palidez da pele do idoso, e também sofrem alterações no seu funcionamento em certas regiões, como face, dorso da mão, levando à formação de manchas hiperpigmentadas, ou seja, manchas mais escuras presentes nesta superfície de uma coloração marrom, né, lisas e achatadas. Então aí, a título de exemplo, né, uma mão de um senhor, de uma pessoa idosa e de uma pessoa mais jovem. Então a modificação, né, em relação a essas estruturas. As unhas, né, elas também nos trazem muitas informações, né? Se no momento de exame, de se avaliar um indivíduo, também observe as unhas, como essas unhas estão. Isso pode nos dar informações referentes ao estado de saúde dessa pessoa. Então, unhas opacas, frágeis, finas e sem brilho, né, quebradiças, elas podem nos dar algumas informações sobre a saúde geral do indivíduo. Então é importante que você tenha a atenção não somente focada
aquilo que o paciente traz. Eu estou com uma dor aqui no meu abdômen, eu estou com um problema assim, eu estou sentindo isso, aquilo, mas você vai fazer uma avaliação além daquela chamada queixa principal, né, do paciente. Então, pessoal, em relação ao sistema tegmentar, era isso que nós temos para falar. É importante deixar bem claro que vocês não somente fiquem aqui presos na aula. A aula ela é um guia. Vocês procurem livros-texto para que vocês possam estar fazendo um aprofundamento do estudo, possam ter dúvidas, e nas dúvidas façam contato comigo. E até a próxima. Nos vemos em um outro momento. Valeu, tchau, tchau.